A todos, olá! Após o encontro entre povos de lugares distantes e de modos de vida tão diferentes, algo de bom vai acontecer. Prepare-se, emocione-se, relaxe ao som da minha voz. E com essa história belíssima, você agora vai ouvir a continuação da história. O menino que desejava se tornar um ser humano. Espero que você relaxe ao ouvir essa história, mas que antes, por favor, curta, comente e compartilhe nossas histórias. A adoção. Leive passou a maior parte do verão dentro da gruta. Narua e Apoluk visitavam-no sempre que podiam. Levaram-lhe um fogareiro alimentado a combustível de gordura de foca para cozinhar a carne e para se aquecer durante as noites mais frescas. E Leive teve mais o que comer do que somente carne de cavalo. Pescava peixes desconhecidos e bacalhaus polares. Recolhia ovos de pássaros e frutos. E as crianças traziam-lhe todos os petiscos que conseguiam surripiar das panelas de sua mãe. Quando Apoluk saía para caçar com o pai e Narua ficava em casa ajudando a mãe, Leive tinha a impressão de que o dia não terminava nunca. Quando os amigos estavam com ele, porém, o tempo passava rápido. No decorrer desses meses, Leive aprendeu depressa a língua das crianças inuites. Não era tão difícil assim, apesar de certas palavras serem de fato muito compridas. Apoluk jogou fora as roupas islandesas de Leive, gastas e muito leves para a vida dentro da gruta, e trouxe-lhe uma de suas calças e um anorak de pele de foca. Narua fez para ele um par de camics, as botas inuites e luvas inteiriças com 2 polegares em cada mão, o que é muito prático quando se precisa enfiá-las rapidamente. Quando as aves migratórias iniciaram seu voo para o sul, um sinal precursor do inverno, Narua e Apoluk levaram Leive para sua moradia, onde a presença do menino causou um grande rebuliço. As crianças que brincavam entre as tendas fugiram aterrorizadas assim que o viram. Achavam que se tratava de um espírito saído do mar, vestido com roupas dos humanos. Apoluk conduziu Leive até a tenda de seu pai, e dentro em pouco os moradores das outras tendas vieram espiar o estranho visitante. Nós o encontramos boiando em cima de um tronco, explicou Apoluk. Depois o arrastamos para a terra e o escondemos numa gruta até ele aprender um pouco a língua dos seres humanos. O pai de Apoluk examinou Leive demoradamente. Sacudiu várias vezes a cabeça, mas nada disse. O velho xamã, ao contrário, pôs-se a vociferar. O que foi que vocês fizeram? Que absurdo!
exclamou Chili. Não veem que trouxeram desgraça para cá? Esse é um espírito terrível, disfarçado de homem. Neste caso, nós o ajudamos ainda por cima, disse Apoluk, pois o anorak e as calças que ele está vestindo são meus, e foi Narua quem fez seus camiques. Calado, menino, ordenou o velho Chili com voz sibilante, virando-se para os caçadores e dizendo: esse aqui é o espírito de um homem mau. E apontou para Leive. Foi enviado para vingar alguma coisa, mas ainda não sei o que. Então, Leive falou: ninguém me enviou. Vim de um país que se chama Islândia, um país muito parecido com o seu, e não desejo mal nenhum a vocês. Desviou o olhar do velho Chili para fitar Narua e Apoluk. Esses dois são meu irmão e minha irmã, disse ele com brandura. O pai de Apoluk sorriu. Leive pronunciava as palavras de modo completamente errado e vários dos inuites presentes começaram a rir. Então, o pai de Apoluk disse: você se parece conosco e, no entanto, é diferente. Aproximou-se de Leive e farejou, mas tem cheiro de um ser humano. O velho Chili gritou: ele vem daqueles temíveis barcos que navegam por estas paragens e que colhem seres humanos para comer. Vocês todos já ouviram falar do homem do clã de Katli, que foi cortado ao meio? Não ouviram? E pulou diante de Leive, dançando e berrando: matem-no! Matem-no! Alguns dos caçadores, que tinham confiança absoluta no que o velho Chili dizia, empunharam seus compridos arpões. Um deles mirou a cabeça de Leive. Este, ao ver o gesto do outro, levou a mão à faca que trazia pendurada no cinto, mantendo os olhos fixos nos olhos do homem. Depois, largou a faca. Não quero que haja sangue entre nós, como aconteceu com meu pai e Thorsten. Nesse momento, uma mulher idosa, uma tia das crianças, aproximou-se. Apontou um dedo para o caçador, que mantinha o arpão em posição de atirar. Ora, resmungou ela calmamente. Temos aqui um caçador que farejou caça grossa. Olhem como suas narinas estremecem. Parece uma raposa que pressentiu uma lebre moribunda. E riu com desdém. Como são heróicos nossos homens! Nós, mulheres e crianças, temos razão de nos sentir em segurança. Vejam só, esse hábil caçador tem coragem bastante para matar uma criança indefesa que não faz mal a ninguém. Várias pessoas que se encontravam no interior da tenda desataram a rir. E sim, acrescentou ela, sacudindo a cabeça, o velho Chili mais uma vez tem visões que ninguém, a não ser ele próprio, jamais teve. Agora, nem sabe mais qual é a diferença entre um espírito de verdade e uma criança de um país distante. Mas é preciso dizer também que ele está tão velho
que há muito tempo já deveria ter partido para se isolar no gelo e deixar a vida, como qualquer pessoa sensata teria feito em seu lugar. O pai de Apoluque riu. Tem razão, disse ele. Esse menino não é um espírito, é filho de um humano. Os meus filhos o esconderam numa gruta porque tiveram medo de que o matassem. E o menino fez algum mal a eles desde então? Não é verdade que ele fala um pouco a língua dos seres humanos? Será que nos esquecemos de ser hospitaleiros com as pessoas que nos visitam? Ele se postou diante de Leive e pousou a mão no ombro do menino. Você escolheu Apoluque e Narua como irmão e irmã. Permite que eu o escolha como filho? Olhou em torno de si. Deixou seu olhar passar de um rosto a outro. Este é meu filho, declarou com voz forte. Ele me foi enviado pela Mãe do Mar, que reina sobre todos os animais marinhos. Leive olhou para Apoluque e Narua, que sorriram para ele, balançando a cabeça. Ele não havia compreendido tudo o que o pai de seus amigos dissera, mas adivinhou no rosto das crianças que fora reconhecido e adotado pelo pequeno grupo inuit. 3 amigos. Leif pensava sempre em Thorsten e em todos os outros com quem navegara a bordo dos 3 drácares. Ainda percorria as praias, procurando destroços ou objetos provenientes dos navios, mas nunca encontrou nada. Ou tudo afundara, ou as correntezas e o gelo à deriva tinham transportado os restos do naufrágio para alto mar. Quem sabe, para a extremidade sul da Groenlândia. De tempos em tempos, ocorria-lhe que seria melhor deixar seus novos amigos e sair à procura de uma daquelas colônias de Vinks de que ouvira falar na sua terra, na Islândia. Sabia da existência de uma que chamavam de Vila do Leste, onde Eric, o Vermelho, e sua família teriam vivido, e de outra, a Vila do Oeste, situada um pouco mais ao norte. Mas, para falar a verdade, ele não tinha muita vontade de abandonar seus amigos. Apegava-se cada vez mais a Narua e a Apoluque, e admirava o pai deles e os outros homens do grupo por sua habilidade para a caça. Leive aprendeu logo a manejar a lança e o arpão, e rapidamente se tornou tão hábil quanto Apoluque, seu irmão adotivo. Isso, porém, não incomodava Apoluque, ao contrário. Quanto mais Leive se desembaraçava, mais Apoluque sentia orgulho dele. As 3 crianças eram inseparáveis. Perambulavam pelo interior da região, onde havia renas, e fabricavam com pedras armadilhas para raposas. Os adultos implicavam com Narua, que sempre acompanhava os meninos, mas ninguém jamais tentou retê-la em casa por causa disso. Com a chegada do inverno, os 3 partiram juntos no mesmo trenó. Narua era indispensável aos meninos. Manter o fogareiro aceso, consertar as roupas e cozinhar, esquartejar a caça e preparar as peles. Narua tinha quase tanta habilidade manual
quanto uma mulher adulta, e era mesmo um tempo maravilhoso o que os três viviam juntos. Levi nunca desfrutara de tanta liberdade e independência. Sua única obrigação era ajudar a encontrar alimento, e essa obrigação ele encarava como uma brincadeira. Ninguém jamais lhe dava ordens, ninguém tentava decidir por ele o que devia fazer, e todos estavam sempre atentos a ele. Até Chili, o velho xamã, acabara por se afeiçoar ao pequeno islandês. É preciso dizer que Levi sempre cercava o velho de atenções e muitas vezes deixava-lhe diante da tenda um bom pedaço de carne de foca ou um delicioso e pequenino fígado de animal. Durante o ano que se seguiu, Levi aprendeu a falar quase corretamente a língua dos inuites. Foi algo que ocorreu por si só, sem que ele tivesse a sensação de fazer um esforço verdadeiro. Um dia, simplesmente constatou que era capaz de falar com tanta facilidade com seus novos companheiros quanto outrora com seus conterrâneos na Islândia. Para os inuites, a contribuição de Levi às longas noites do período escuro do ano era muito apreciada. Seriam capazes de permanecer horas sem se mexer, escutando-o contar sobre a vida na Islândia. Ele contava também tudo o que ouvira de seu pai sobre as excursões vinques à Inglaterra e à Islândia, e, quando falava sobre o rei da Noruega, os inuites ficavam pasmos de assombro. Somente o velho Chili mantinha-se um pouco afastado no interior da casa comum, cambaleando nas pernas fracas, praguejando, reclamando. Ah, sei, é sim. Conheço muito bem esse tipo de grande homem. Já visitei uma porção de lugares iguais a esse em inúmeras viagens espirituais. E o velho Chili começava a falar, em vez de Levi, para contar lendas inuites tão fantásticas que era Levi então que ficava boquiaberto. Quando o velho Chili adormecia de cansaço no meio de seu relato, o avô de Norua e Apoluk continuava, pois conhecia as lendas tão bem quanto o xamã. Um segundo inverno se passou, um inverno feliz, com belas caçadas das quais Apoluk, Narua e Levi participaram. No verão seguinte, encheram os Olmiaks e a seguiram para o norte, rumo às regiões mais quentes. Levi sabia que se encontrava então a somente alguns dias de viagem de uma colônia Vinque, mas não tinha realmente vontade de deixar o grupo. Sentia-se tão bem levando aquela vida que não podia mais se imaginar sem Narua e Apoluk. Apoluk e Levi estavam agora com 15 anos, ambos cheios de vigor, quase tão fortes quanto homens adultos. Narua, que tinha 14 anos, adquirira formas mais arredondadas e femininas, mas seus olhos castanhos continuavam tão risonhos quanto antes. E ela dava gargalhadas, como uma menina pequena, quando os dois a provocavam. Os rapazes gostavam de medir forças, fazendo quedas de braço,
brincando de se puxarem pelos dedos ou lutando da maneira como Leivi aprendera na Islândia. Curiosamente, porém, nenhum nem outro jamais ganhava. Naru achava graça e dizia que nenhum dos dois queria vencer o outro porque eram amigos demais para isso. E provavelmente ela tinha razão. Na primavera, quando a estação já ia chegando ao fim, certo dia, os três saíram de trenó para caçar. Depois de um trajeto difícil, encharcados pela neve que já se derretia, esgotados, eles armaram uma tenda leve no gelo, o mais perto possível do mar, e emborcararam o trenó para que os cães não fugissem com ele. Leivi estava deitado dentro de seu saco de dormir de pele de rena. Sentia o gelo se mexer sobre seu corpo. "Espero que o gelo aguente", murmurou inquieto. "Não acha que está um pouco fino demais aqui?" Apuluque cobriu o rosto com o capuz. "Acho. Está um pouco mais gasto do que de costume, mas vai aguentar, sim. O gelo do mar é mais resistente que o dos lagos." Narua não disse nada. Já estava dormindo, mas Leivi tinha razão. O gelo não aguentou. No meio da noite, um sinistro ruído seco de algo que se racha acordou-os. Sentaram-se os três ao mesmo tempo, assustados. "O que foi isso?" bradou Leivi, saindo rapidamente do saco de dormir. "O gelo cedeu", respondeu Apuluque. Precipitaram-se para fora da tenda e constataram que um largo corredor de água os separava do gelo sólido do litoral. Um corredor largo demais para ser atravessado com um salto. Narua agarrou o braço de Leivi. "Você sabe nadar?" indagou ela. "Nós não sabemos." Leivi concordou com um gesto da cabeça. "Amarrem os cabos dos arpões uns nas pontas dos outros", decidiu ele. "Vou tentar chegar nadando ao lugar onde estão o trenó e os cães." Apuluque e Narua começaram a atar as pontas dos compridos cabos dos arpões, enquanto Leivi se despia. Quando ficou nu, de pé sobre o gelo, eles amarraram a corda em sua cintura e, com o uivo estridente, ele se atirou na água. Nadou com largas braçadas na direção da costa e do gelo sólido, enquanto Apuluque ia soltando a corda. Aos poucos, ansiosa, Naru acompanhava Leivi com os olhos. Suas mãos se crisparam quando ela ouviu ser impedido de prosseguir por causa do fim do cabo, a poucos metros somente da beira do gelo. Leivi tentou gritar alguma coisa para eles, mas estava de tal modo transido de frio que só produziu sons incompreensíveis. Apuluque sentiu o corpo de Leivi pesar na extremidade da corda, os braços afrouxarem, as braçadas irem perdendo vigor. "Traga-o de volta!" gritou Narua, e juntos puseram-se a puxar Leivi o mais rápido que podiam. Quando, enfim, o arrastaram para cima de sua placa de gelo, ele estava meio morto de frio. Levaram-no para dentro da tenda e o enfiaram dentro do espesso saco de dormir. Narua colocou gordura no fogareiro para fazer ferver uma sopa enriquecida com uma carcaça de gaivota. "Ainda bem que você não soltou o cabo", balbuciou Leivi, cujos dentes
se entrechocavam de tanto frio. Eu jamais conseguiria nadar os últimos metros, nem subir no gelo do outro lado. Apolônio assentiu com a cabeça. Sabia que o mar que cerca a Groenlândia é muito perigoso e que não se pode permanecer mais do que uns poucos minutos na água, ou a pessoa corre o risco de ter câimbras e se afogar. Daqui a pouco você vai tomar uma sopa quente e parar de tremer. Acalmou-a. A placa de gelo sobre a qual se encontravam derivava lentamente rumo ao norte, levada pela correnteza. De vez em quando, Apolônio dava uma espiada pela abertura da tenda. Dentro em pouco, o gelo sólido era nada mais do que uma fina linha branca no horizonte. Levi reaquecera-se graças à sopa de Narua. Um de seus pés doía muito, mas ele nada disse aos outros. O que vai acontecer com os cães? Perguntou. Apolônio fechou novamente a abertura da tenda, puxando as cortinas. Quando tiverem fome de verdade, vão roer os arreios de couro para os comer. Depois, vão voltar para casa. Narua encurtou algumas mechas do fogareiro para economizar gordura. Então papai vai compreender que aconteceu alguma coisa conosco e os caçadores sairão à nossa procura, explicou ela. Levi olhou para ela. Mas isso pode levar muito tempo, ela concordou, sacudindo a cabeça. É verdade, pode mesmo, disse ela, em voz baixa. Mas a correnteza talvez nos empurre para a costa. Até lá, eles já estarão nos procurando. A deriva. O pé de Levi piorou. Narua, vendo que ele sentia dor, obrigou-o a tirar seu camique de pele de lebre. O pé estava muito inchado e 2 dedos tinham uma coloração azulada e escura. Geruneque, cochichou ela para o irmão. Apolônio olhou para Levi com tristeza. O que é? Perguntou Levi, que nunca ouvira aquela palavra. Uma geladura, respondeu Narua. Está apodrecendo seu pé. Apolônio ajoelhou-se e examinou de perto os dedos do pé quase negros. Só há uma coisa a fazer, concluiu ele. Cortar as partes escuras para salvar o rosto do pé. Levi olhou para as peles esticadas acima de sua cabeça. Apane minha faca, é a mais afiada. Apolônio pegou a faca de Levi, limpou-a em um pedaço de pele de coelho e sentou-se em cima dos joelhos de Levi. Segure as mãos dele, disse a Narua. Não vai ser necessário, replicou Levi. Narua segurou uma das mãos dele entre as suas 2 e apertou-a. No momento em que Apolônio fez a primeira incisão na carne sã, atrás dos dedos escurecidos, uma dor violenta acometeu Levi. Ele gemeu entre os dentes apertados e lançou a cabeça de um lado para outro, mas o peso de Apolônio manteve seus joelhos imóveis. As juntas dos dedos de Narua ficaram brancas de tanto apertar a mão de Levi. Apolônio cortou em torno dos ossos dos dedos doentes e, com um estalido seco, ele quebrou primeiro um,
depois o outro. O corpo de Leive estremeceu várias vezes. Depois se imobilizou. Narua soltou-lhe a mão e aplicou sobre as feridas pequenos retalhos de pele de lebre que embebera em urina. Em seguida, enrolou o pé numa tira comprida de pele. Instantes depois, Leive recuperou os sentidos. Olhou para Apoluk. Acabou? Murmurou com um gemido. Acabou, sim. E agora você tem menos 2 dedos no pé. E vou melhorar? Acho que sim. O resto do pé está com boa aparência, mas você vai perder a pele dele. Narua ofereceu a Leive uma tigela de sopa quente. Beba. E sorriu, acrescentando: esta sopa foi preparada com um de seus parentes. Um de meus parentes? É a Taterak, a gaivota de 3 dedos. Eles dormiram 6 vezes em cima da placa de gelo. Depois, a correnteza dirigiu-se para a costa e levou-os para perto de uma península de montanhas baixas cobertas de neve. Narua e Apoluk apressaram-se em dobrar a tenda, empilhar os sacos de dormir. Depois, ajudaram Leive a mancar até a extremidade da placa de gelo que ia encostar em terra firme. Narua havia embrulhado o pé de Leive numa pele de foca e, apesar da dor, ele conseguiu apoiar o pé no chão, tocando-o primeiro com o calcanhar. A extremidade da placa girou lentamente na direção da costa e eles puderam desembarcar sem problemas. Que maravilha foi pisar novamente um solo estável! Os jovens decidiram então escalar um dos vales para lá acampar. Apoluk andava na frente, levando 2 sacos de dormir e a tenda. Leive passara um dos braços sobre o ombro de Narua, levava seu próprio saco de dormir e Narua carregava uma grande sacola com seus utensílios de cozinha. Quando encontraram um local conveniente e armaram a tenda, Apoluk quis fazer fogo. Narua entregou-lhe a pequena bolsa, onde estavam guardadas a tabuinha, a vareta pontiaguda e o arco munido da correia feita de tendão. Ele se ajoelhou e enrolou a vareta na correia do arco, de modo que a ponta ficasse encostada na pequena tábua de madeira. Depois, movimentou o arco num vai e vem e a vareta começou a girar, cada vez mais depressa. Da fricção assim criada, logo se ergueu uma fina coluna de fumaça. Narua aproximou delicadamente da fumaça um pouco de musgo seco, enquanto Apoluk continuava a fazer girar a vareta. Quando a primeira e pequena fagulha surgiu, Narua abaixou-se e soprou para fazê-la pegar e se espalhar. Em breve, o musgo incendiou-se, produzindo pequenas chamas claras. Apoluk suava. Que trabalho dava fazer fogo! Leive contemplou com admiração. Assim que o fogo começou a arder regularmente, Apoluk fabricou um tripé com madeira de bétula polar, para que Narua pudesse pendurar ali a marmita. Naquela noite, comeram os cabozes que Narua pescara numa fenda formada pela maré. A mudança foi bem-vinda depois de toda a carne seca de foca que constituirá seu único alimento
sobre a placa de gelo. Que coisa estranha, disse Leive, quando já estavam cada um dentro de seu saco de dormir, saciados e bem agasalhados. Nós, os Vinques, sempre chamamos vocês de escarlingues. E que quer dizer escarlingues? Perguntou Narua. É uma palavra meio antipática que significa algo parecido com fracotes, molengas, explicou Leive, e não pôde deixar de rir diante da ideia. Não sei por que todos os Vinques acreditam que vocês são bobos e atrasados, quando, na verdade, vocês sabem se desembaraçar muito melhor do que nós. Tirou a cabeça de dentro do capuz e olhou para Apolluque. Se eu tivesse sozinho, já estaria morto, ou afogado, ou doente por causa do meu pé, ou então congelado. Ao chegar aqui, nem fazer fogo eu sei. Nós sempre moramos aqui, respondeu modestamente Apolluque. Talvez seja por isso que aprendemos a nos virar um pouco melhor do que você. Vocês sempre viveram mesmo no gelo e na neve? Perguntou Leive. Nunca passaram um inverno sem neve, como às vezes pode acontecer na Islândia? Narua riu. Um inverno sem neve, que horror! Não poderíamos viajar de trenó, nem construir iglus. Deve ser difícil viver na Islândia. Leive balançou a cabeça, pensativo. Quando penso na maneira como vivemos na minha terra, o que acho difícil é compreender como vocês conseguem sobreviver aqui. Vocês não possuem animais domésticos além dos cães, não têm vacas, nem carneiros, nem cavalos. Sem esses animais, tenho a impressão de que não poderíamos sobreviver na Islândia. Mas o mar nos fornece tudo o que precisamos, respondeu Apolluque. Antes de mais nada, a foca. Ela nos dá, ao mesmo tempo, o alimento e o material para fazermos nossas roupas. A moça nos proporciona as correias de couro, as peles para as solas de nossos camiques e a carne, tanto para nosso consumo quanto para alimentar os cães. As renas nos oferecem sacos de dormir bem quentinhos, anoraques e uma carne deliciosa. Do osso, recebemos carne para os cães e para nós, e com suas peles podemos fazer calças e cobertas bem macias. Narua completou. Temos aqui tudo de que um ser humano necessita. Pense nas aves, nos ovos maravilhosos, nas lindas peliças feitas com delicadas peles de aves que costuramos, nas conversas que preparamos para o inverno todo. Temos as lebres, que nos oferecem material para as meias e as calcinhas, as peles de raposa, que são quentes e protegem contra o vento, os bois almiscarados, que nos proporcionam a carne mais delicada que se pode imaginar. Não é como você pensa. Na verdade, temos de tudo aqui. O que são essas vacas, esses carneiros e esses cavalos de que você fala diante de tamanha riqueza? Leive concordou, mexendo a cabeça. Vocês têm razão. O que mais se pode desejar? Mas o tio Helge queria tanto mais do que isso e acabou saindo pelo mundo para obter coisas de que nem ao menos precisava. Que tipo de coisas? Perguntou Narua,
ouro e prata, tecidos preciosos, coisas assim. O que são ouro e prata? Perguntou Apoluque, interessado. Bem, são espécies de metal, mais ou menos como o ferro da minha faca, mas muito mais preciosos. Seu tio queria fabricar facas com eles? Leive riu. Não, esses metais não servem para fabricar facas, só servem para fazer joias. O que são joias? Narua deitou-se de lado, apoiando a cabeça numa das mãos. São objetos que se colocam em torno do pescoço, dos pulsos ou que se usam como anéis nos dedos. Servem para quê? Ora, para a pessoa ficar bonita, acho. E elas ficam bonitas? Indagou Narua. Leive abanou a cabeça. Não tenho mais muita certeza hoje em dia, mas, de qualquer maneira, era por tudo isso que o tio Elge saía matando gente. Ele matava as pessoas para ter esse metal que se põe em torno dos dedos? Apoluque encarou Leive, entarrecido. Leive assentiu. Sim, agora eu também acho isso um absurdo. Aqui ninguém nunca mata os outros? Claro, pode acontecer, respondeu Apoluque. Mas só quando é necessário. Quando se mata alguém, é porque aquela pessoa está possuída por um espírito muito mau e, portanto, não merece viver. Ele afastou completamente o capuz da cabeça. Antigamente, havia um caçador em nosso grupo que não se entendia com Sila. Quem é Sila? É difícil de explicar. Apoluque olhou para a irmã, querendo uma ajuda, e Narua disse: Sila é tudo. Sila está em tudo, na montanha e no céu, nos eixos da praia e em todos os animais. Tudo é Sila. Compreende? Leive fez um sinal mostrando que compreendia. Deve ser como Deus, disse ele, ou talvez como todos os deuses reunidos. Mas por que o tal caçador não se entendia com Sila? Apoluque prosseguiu com seu relato. Isso também é difícil de afirmar. Era um pouco como se Sila não quisesse saber dele. Não tinha sorte com coisa alguma, nem na caça, nem com a família, nem com o gelo, nem com o tempo. Nada dava certo para ele. Então, sua alma escureceu e ele se tornou mau. Como Sila o abandonara, ele não podia controlar o impulso de matar outras pessoas. Ele começou a matar gente sem uma razão? Não. Ele tinha uma razão, sim, respondeu Apoluque, pois era muito infeliz por causa daquela história com Sila. Depois que ele matou 3 bons caçadores, porém, os outros adultos decidiram que estava na hora de fazê-lo parar. Então, o mataram e fizeram um pequenino furo em sua testa para que o espírito malvado pudesse ir embora. Leive virou-se dentro de seu saco de dormir e resmungou ao sentir o pé doer. Mas vocês nunca fazem guerras? Perguntou ele. Não compreendo o que você quer dizer, respondeu Apoluque. E repetiu a palavra que Leive pronunciara em islandês. O que significa guerra? Leive refletiu um bom tempo. Por fim, ele disse: a guerra é a ausência de paz entre os homens.
Uns querem alguma coisa que pertence aos outros e aí acontece a guerra. E todos continuam se matando até o momento em que os mais fortes ganham. Narua estendeu-se de costas, os olhos fixos no alto da tenda. Não conhecemos a guerra aqui, disse ela. Talvez seja porque não possuímos muitas coisas. Tudo o que temos pertence a todo mundo. Portanto, não temos a possibilidade de querer alguma coisa que pertença a outra pessoa. Pouco antes de adormecer, Leive murmurou: Sou um felizardo por viver com vocês. Aprendi a viver como um ser humano. Apoluque respondeu com a voz sonolenta: Durma agora. Amanhã vamos ter de andar um bocado.